Bom dia para quem eu não dei bom dia ainda. É muito bom estar aqui mais uma manhã para a gente poder pensar na palavra de Deus. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Antes disso, vou dar o título da mensagem para já ter spoiler e todo mundo já está preparado para o que vai acontecer, tá? O título da mensagem de hoje é Habite, Fale e Cante. São 3 verbos, são 3 palavras que vão nos ajudar a lembrar do texto bíblico de hoje. Mas, na introdução, eu queria te fazer um convite a pensar: como é uma igreja perfeita? Qual é a igreja dos teus sonhos? Como seria a igreja ideal? O que tu imagina como igreja ideal? Pensou? Será que tu pensou em programas, em estrutura física, em como as artes são conduzidas, em uma igreja com influência digital? Ou talvez tu tenha pensado em número de pessoas, e algumas pessoas acham que a igreja ideal é gigantesca e muito grande, e algumas pessoas acham que a igreja ideal é pequenininha e que nunca cresce. Talvez tu tenha pensado até em outras características. E mesmo essas coisas que eu citei sendo importantes, elas não são a essência da igreja, elas não são a essência da nossa vida como igreja. Então, como a gente vai ser uma igreja poderosa, uma igreja transformadora, uma igreja cheia do Espírito Santo, com pessoas imperfeitas, mas que cada vez mais são parecidas com o Senhor Jesus? Somente com relacionamentos onde o amor de Jesus é o elo, é o modelo, onde a gente fala e ouve constantemente sobre a palavra de Deus e como aplicar ela, e isso nos levar a cantar em gratidão ao nosso Deus. Esse é o modelo de igreja que o apóstolo Paulo vai apresentar. Essa é a forma como de fato a gente vai ter essência, relevância e poder. Resumindo, quando a gente fizer tudo com Jesus e como Jesus, sem delegar a nossa vida espiritual, sem achar que algumas pessoas devem ensinar e aconselhar, sem achar que algumas pessoas devem cantar, sem achar que algumas pessoas devem perdoar. A força da igreja está no movimento de uns aos outros, quando eu ensino e sou ensinado, quando eu aconselho e sou aconselhado, quando eu perdoo e sou perdoado, quando eu sou suportado e quando eu dou suporte. Mas muitas vezes a gente vive algo diferente. A pessoa chega e diz: olha, eu quero compartilhar um motivo de oração contigo. E daí tu pergunta para a pessoa: tá, mas tu já orou por isso? E daí a pessoa diz: não, ainda não. Não faz nenhum sentido. A oração de nenhuma pessoa é mais poderosa do que a tua. Porque o poder da oração não está em quem ora, mas em para quem a gente ora, com quem a gente está falando. E o risco de não viver essa vida comunitária de igreja, de não viver-se uns aos outros, de não deixar a palavra de Deus ser o nosso elo, é a gente acabar vivendo aquilo que Jesus não espera que a gente viva. A gente acaba muitas vezes vendo igrejas que se perdem, inicialmente em atividades sem finalidade. A igreja é ativista, ela faz programas, cria um monte de coisas, mas não existe essência, não existe evangelho, não existe vida de Cristo. Logo depois disso, depois desses modelos de programação que não funcionam, a igreja se frustra, porque ela faz e nada acontece, a vida de ninguém muda, e então ela vai atrás da próxima moda gospel. Qual é a bênção do momento, qual é o modelo de igreja, qual é o programa que a gente tem que trazer para a nossa igreja. E finalmente ela se perde em heresias e ensinos que são contrários à palavra de Deus. E era mais ou menos esse o caminho que uma igreja lá no Novo Testamento estava vivendo, que é a igreja de Colossos. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, a gente vai ler Colossenses capítulo 3, e a gente vai ver que Paulo vai escrever para eles justamente para mostrar para eles que se eles não tivessem Jesus como centro, como modelo de tudo, eles logo iriam se perder. A cidade de Colossos ficava onde hoje é a atual Turquia, ou seja, era uma igreja composta de não-judeus, tanto que Paulo não vai fazer nenhuma referência do Antigo Testamento nessa carta, porque para eles isso ainda não fazia muito sentido. E Paulo escreve essa carta da prisão, é uma das epístolas da prisão de Paulo. Paulo nunca tinha estado na cidade de Colossos. Quem falou para ele como estava a igreja era um líder daquela igreja chamado Epáfras, que viaja até Paulo e diz: olha, estão acontecendo essas e essas e essas coisas. E aí Paulo começa escrevendo uma carta muito bonita, e ele começa dando aquela saudação comum dele. Ele vai dizer que Jesus nos resgatou do domínio das trevas e nos levou para o reino de luz do Pai amado. E aí Paulo vai escrever uma música linda no capítulo 1, do 15 até o 20, que a gente conhece como a supremacia, a soberania de Cristo, que vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível, que Ele é antes de todas as coisas, que nele tudo subsiste. É uma das músicas mais bonitas que tem no Novo Testamento, e provavelmente as igrejas tinham o costume de cantar
esses versículos. E então no capítulo 2, Paulo começa a falar sobre essa igreja que estava se perdendo por não ter Jesus como o cabeça, por não ver Jesus como o centro de tudo, eles acabaram se perdendo. Em um primeiro momento, eles estavam começando a se perder para pessoas que diziam que o conhecimento intelectual ia aperfeiçoar as pessoas. Então eram pessoas místicas que defendiam, era o início de um gnosticismo, onde o conhecimento cada vez mais escalonado ia levar as pessoas à perfeição. Além disso, a gente tinha judaizantes que tinham chegado nessa igreja e começavam a tentar impor costumes do Antigo Testamento para uma igreja que não conhecia esses costumes, e impor para essas pessoas um fardo que nem eles mesmos conseguiram carregar. E aí Paulo vai dizer, olha, tudo isso era sombra do que haveria de vir. Toda a lei era somente uma sombra de Jesus, onde de fato está a realidade. E mais, esses legalistas iam dar um passo além. A gente vai encontrar nessa igreja ascetas. O asceta era uma pessoa que rejeitava todo e qualquer tipo de prazer material. Eles acreditavam que a matéria era má. Ou seja, Deus é bom no mundo dos espíritos, mas tudo que Deus criou, a matéria, o que a gente pode ver e tocar, está contaminado e é mal, o que não faz nenhum sentido. Mas eles então botavam regras, não toque, não prove, não manuseie, não come, não faça isso, não faça aquele outro. E isso foi fazendo com que as pessoas achassem que isso tinha uma cara de sabedoria, que ia levar eles para algum lugar. Mas Paulo diz, isso não consegue refrear os impulsos da carne. E então Paulo vai dizer que igrejas que não vivem com Jesus, sendo como Ele, acabam desencaminhadas. E esse tipo de heresia que se infiltrou na igreja de Colossos acontece até hoje. A gente vê pessoas tentando construir igrejas que são praticamente um judaísmo moderno. A gente vê pessoas trazendo tantos e tantos símbolos judeus que não fazem sentido nos nossos dias. Eu não sei se eu já contei para vocês uma história do jovem Felipe, recém-convertido, que foi num culto de várias igrejas juntas. Era um encontro de jovens. E eu cheguei lá e um camarada começou a tocar um shofar. Um shofar era um instrumento de guerra que os judeus usavam para declarar o ataque lá nos tempos do Antigo Testamento. Eles fazem isso como se isso tivesse algum tipo de poder espiritual, de significado. Não tem. E eu, todo novo na fé ali, olhei aquilo e disse, nossa, que legal, uma igreja de cowboy. Era alguém tocando um berrante no meio do louvor, não fazia sentido, não estava junto na música, não era bonito artisticamente, mas as coisas que aconteceram lá em Colossos continuam acontecendo hoje. Então, muitas vezes, a gente precisa parar e repensar se Jesus tem sido o centro da nossa vida, da nossa igreja, dos nossos relacionamentos. E assim a gente se protege desse tipo de heresia. Onde Jesus não for o centro, tradições filosóficas estranhas vão tomar a dianteira, cheias de proibições, rituais, idolatria. Aqui em Colossos eles adoravam anjos e também pessoas. E essas proibições, regras e mais regras. Então qual é o remédio que Paulo indica para essa igreja? É eles lembrarem que em Cristo, quem eles são, abandonar a natureza terrena deles. E aí Paulo vai usar um exemplo que é: tirem a roupa que vocês viviam da sua natureza terrena e se tornem parecidos com o Criador. E isso não é algo que acontece subjetivamente na nossa vida enquanto a gente está trancado no nosso quarto. Ser parecido com Jesus e se revestir de uma imagem parecida com a do Criador só é expresso nos relacionamentos com outras pessoas. Somente quando a gente vive junto com a igreja, a gente vai se tornando parecido com Jesus. O Espírito Santo não habita em mim, o Espírito Santo habita em nós. Como igreja, nós somos o templo do Espírito. Nós somos tijolos usados numa construção de um templo vivo. Ou seja, o Espírito habita em todos nós juntos. Vou repetir isso. Ser parecido com Jesus só vai acontecer nos relacionamentos sociais da igreja, não num conceito que habita no teu coração. E então, Paulo vai dizer o que a gente vai ler no versículo 12. Portanto, e só para dar esse contexto, Paulo vai dizer: não existe diferença de onde tu veio, qual é teu povo de origem, qual é a tua tradição. Uma vez que tu entendeu que Jesus morreu na cruz para te perdoar dos teus pecados, Ele fez isso de graça, por graça, e que é isso que te salva, então, e daí ele continua, versículo 12 vai aparecer aí. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Vamos orar de novo?
Espírito Santo de Deus, mais uma vez a gente te pede, fala conosco. Somente Tu pode nos ajudar a entender a Tua palavra e somente Tu, Senhor, pode fazer com que ela seja guardada no nosso coração e na nossa mente, transforme quem a gente é, frutifique na nossa vida e chegue em outras pessoas. E esse é o nosso desejo. Ilumina as nossas mentes e corações aqui hoje, Senhor. É no Teu nome que oramos. Amém. Dá uma olhada nessas características aí de novo e já pensa em qual delas tu tem mais dificuldade de ver na tua vida. Olhem que interessante. Paulo vai dizer que nós somos eleitos, ou seja, Deus ele nos escolheu, e essa é uma verdade, mas é uma verdade que ela tem consequências. Uma pessoa que foi eleita por Deus e caminhou com o Senhor, ela vai ter determinadas características na sua vida. Ser salvo é o início, e muitas vezes a gente para nesse ponto. Muitas vezes eu vejo cristãos que dizem, não, eu creio em Jesus, e param aqui. A caminhada com Jesus tem um início, que é o momento em que tu crê que Jesus morreu e ressuscitou por ti. Mas depois disso tu vai ouvir falar sobre a reputação desse Deus maravilhoso. E então tu vai ter experiências pessoais com esse Deus. E aí tu vai aprender a confiar com esse Deus. E nesse relacionamento, cada um de nós vai sendo transformado à imagem dele. Existe um significado prático em estar revestido de Cristo. Essa é a principal diferença que a graça nos traz no Novo Testamento. Ela nos traz o perdão, mas ela também nos traz a força para lutarmos contra os pecados, para sermos diferentes. Somente o Espírito Santo de Deus habitando em nós nos dá essa força. Então a escolha divina, nós termos sido eleitos, nos chama a um esforço. Há um esforço que nós não vamos fazer com a nossa própria força, e sim com a força de Deus que opera poderosamente em nós. Paulo vai dizer isso no capítulo 1, versículo 29. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Quando ele fala sobre servir a Deus, ele diz, eu me esforço com a força de Deus. Então olhem que loucura, a gente sempre vai ter esse paralelo que anda junto, que é Deus me dando força, mas eu também me esforçando. E é uma força que vem da graça. Então Paulo diz, como eleitos, santos e amados, revistam-se, ou seja, tirem a roupa antiga que vocês viviam, tirem as características terrenas e vistam algo melhor. Nós somos seres que vão adorar. O ser humano ele adora ou a Deus ou outra coisa, e isso é um fato. Por isso, toda proposta de transformação que a gente vê na Bíblia, ela é substitutiva. Não é só parem de pecar, é coloquem outra coisa melhor no lugar. Não deixem espaço vazio. Não existe espaço vazio na nossa vida. A gente vai preencher aquilo de algo. Então, uma outra versão da Bíblia fala algo muito interessante que diz, vistam a roupa que Deus preparou para vocês. E então fala quais são as características dessa roupa. Como que se fosse cor, tamanho. E isso é muito interessante. Quais são essas características? Compaixão é aquele amor que vem de dentro, é aquele amor que mexe nas minhas entranhas. Bondade, humildade. Eu gosto muito de um conceito de humildade que é pensar pouco sobre si. Não é pensar pouco de si. Humildade não é só tu achar que tu é um coitado, um nada. É pensar pouco em si. Quanto menos eu penso em mim mesmo, mais humilde eu vou me tornando. Eu começo a refletir mais em Deus e nas outras pessoas. Eu começo a deixar de ser o centro do meu próprio eu. E isso é humildade. Mansidão, que tem a ver com ser gentil. Paciência, tem a ver com tolerância, com perseverar, com continuar calmo, amando e em paz, mesmo quando as circunstâncias forem difíceis. E aí, de forma prática, a pergunta é, qual dessas qualidades é mais necessária na tua vida hoje? Ore e peça para que o Senhor te dê isso. Eu sei em qual área eu tenho pedido para Deus me aprimorar dessas daqui. Te encorajo a fazer o mesmo. Mas e quando a gente não consegue viver isso? E mais, quando quem está do nosso lado não consegue viver essas características, o que acontece na vida de igreja? Paulo continua e responde, versículo 13 em diante. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Como eu falei no início, a força da igreja está no uns aos outros. É algo recíproco, é algo mútuo, é algo que vai e volta.
Numa igreja, a gente precisa de quem está do nosso lado, e quem está do nosso lado precisa de nós. E isso é uma interdependência tão maravilhosa, é um plano tão maravilhoso de Deus, que enquanto Ele transforma a gente, Ele nos usa para transformar outras pessoas que também estão sendo usadas no nosso processo de transformação. Não existe vida cristã sem igreja. Não existe vida com Jesus. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, não, a minha relação com Deus está boa, eu só não caminho mais com a igreja. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Não existe poder em mim mesmo. Eu não tenho todos os dons do Espírito, eu não tenho todas as respostas. Às vezes eu me abalo. E mais, o Senhor também quer me usar, o Senhor também quer me ajudar a caminhar com outras pessoas. Essa é a força do Novo Testamento. E aí Paulo diz, suportem-se uns aos outros, carreguem, mantenham em pé, levantem. É muito comum a pessoa ler isso, né? Suportem-se uns aos outros. E ela pensa, vou ter que aguentar os crentes chatos, né? Vai, mas não nesse sentido, não é isso que Paulo está dizendo aqui, tá? O que Paulo está aqui, só para deixar claro, né? O primeiro crente chato que a gente tem que aguentar é a gente mesmo, né, gente? Então vamos ser sinceros e olhar sabendo que cada um de nós tem bastante coisa que precisa ser transformada, né? O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, quando alguém está caindo, deem suporte, levantem, mantenham essa pessoa em pé. Não se frustrem, não percam seu equilíbrio e ajudem aquele que perdeu. Enquanto eu pensava nesse texto, essa semana eu lembrei de um brinquedo do meu filho. O Pedro, ele tem uns bonequinhos que parecem malabaristas. Daí tem uns com o braço aberto, uns com o braço para cima. E aí vem uma cartilha de como tu empilha eles. Tu vai fazendo vários desenhos onde tu vai equilibrando um em cima do outro. E é muito legal. Tem umas coisas que ficam bem bonitinhas, parece um circo, assim. Só que o Pedro, ele tem 2 anos. Ele ainda não tem essa paciência, ele ainda não tem essa ideia de perdoar e de suportar, de manter em pé. Então ele vai montando e muitas vezes quando ele chega no 3º ou no 4º andar tá super bonito. E aí quando ele vai colocar o de cima ele cai. Mas caiu só o de cima. O que normalmente alguém faria? Pegaria só esse e colocaria em cima. O Pedro não. Como ele é muito novo, quando cai o de cima, ele dá um pontapé e sai jogando cada um para um lado. Quem tem filho pequeno sabe que é mais ou menos isso que acontece quando a gente está montando alguma coisa com eles, né? Quando cai uma coisinha, eles jogam tudo fora. Quando Paulo diz suportem-se uns aos outros, a ideia dele é justamente nos incentivar a viver diferente do que as crianças. Tem alguém que vai cair na igreja, seja eu, seja alguém do meu lado. Tem alguém que vai precisar ser suportado e ser colocado de novo no lugar. Quando uma pessoa erra, seja eu, seja quem está do meu lado, isso não é motivo para eu jogar toda a igreja fora. Que é o que a criança faz. Ela joga tudo que foi construído fora. Muitas vezes a pessoa tem uma caminhada linda com a igreja. Ela foi amada, ela foi usada. Aconteceram tantas coisas maravilhosas. Casamento foi restaurado. A pessoa conseguiu criar os filhos no caminho do Senhor. E depois de 20 anos andando em uma comunidade, caiu um bonequinho. E aí a pessoa joga tudo fora. Não faça isso. O seu papel é dar suporte para esse que caiu. É levantar aquele que está caído. E também aceitar ajuda quando for tu que caiu. Como igreja, nós nunca vamos mandar uma pessoa embora se ela quer ajuda. E isso me faz pensar muito no lema do AA. E tem uma placa que eu gosto muito do Alcoólicos Anônimos que diz assim: se o seu problema é beber, o problema é seu. Se o seu problema é parar de beber, o problema é nosso. Como igreja, a gente pensa exatamente da mesma coisa. Se o teu problema é só seu, a gente não tem o que fazer. Mas se o teu problema é mudar, é entregar isso para Jesus, então o problema é nosso. Como igreja, a gente vai se envolver. Como igreja, a gente vai caminhar junto. Como igreja, como irmãos em Cristo, a gente vai dar suporte e vai ser suportado também. E para isso, a gente muitas vezes vai ter que perdoar. A gente precisa ser rápido em perdoar. Eu não vou aprofundar muito nisso. Se tu quiser pensar mais sobre perdão, algumas semanas atrás eu preguei sobre isso, Mateus capítulo 18, onde Jesus vai falar que perdoar é rasgar dívidas. Ele vai comparar, e isso acontece algumas vezes nas palavras de Jesus, a comparação que perdoar é rasgar uma dívida que alguém tem contigo. E isso só acontece com a força do Senhor. O motivo da gente perdoar é Jesus. O final do versículo que a gente leu diz: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. A nossa base para o perdão, nosso fundamento para o perdão, não é o que a outra pessoa fez, não é se ela se arrependeu, não é se eu estou com vontade.
A nossa base para o perdão é sermos imitadores de Jesus. É a gente ser e fazer aquilo que Jesus fez por nós. Perdoar não é negar a força, é ter a atitude de Cristo. É ter a atitude daquele que é todo poderoso. E isso aqui ganha uma característica mais profunda quando a gente pensa que é muito provável que Paulo esteja chamando esses irmãos a perdoarem, inclusive os hereges que estavam provocando divisões naquela igreja, inclusive as pessoas que estavam gerando facções e brigas ali dentro. Esses também precisavam ser suportados e perdoados. Paulo chama eles à união diante dessas ameaças de divisão. E uma coisa importante sobre o perdão é que o perdão ele é um sintoma do amor. O perdão ele vem sempre depois do amor. Eu amo e por isso eu perdoo. Deus nos amou e por isso Ele nos perdoou. Perdão é uma das formas práticas de expressar o perdão. E por isso Paulo continua no versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo era fantástico. Ele usava alguns termos que para aquelas pessoas faziam todo sentido. Lembram que eu falei para vocês que tinham místicos envolvidos aqui nessa igreja de Colossos? Paulo ele vai dizer que Jesus ele é a plenitude. E agora ele vai usar essa palavra perfeição. Perfeição aqui era algo que esses mestres místicos estavam oferecendo para as pessoas através de degraus, sendo subidos. Pessoas que iam adorar anjos e depois iam chegar até o Senhor. É algo que não fazia nenhum sentido biblicamente falando. Mas Paulo usa os mesmos termos que eles usavam para ensinar essas pessoas. A maturidade que aqueles mestres prometiam só seria alcançada na experiência de igreja, com a ligação do amor fundamentado em Cristo, não em orgulho intelectual e ensinos que dividem. Paulo vai dizer que essa maturidade só é alcançada em amor. Só existe crescimento espiritual na relação de uns aos outros fundamentada em Cristo. Fora dessa experiência não existe crescimento espiritual. Uma paráfrase da Bíblia cita esse versículo dizendo o seguinte: a despeito do que vestirem, revistam-se do amor. O amor é a roupa básica de vocês para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com ela. Amor é a resposta. Amor sempre é a resposta. Sempre. Ontem eu conversava com uma pessoa que estava com uma dificuldade no trabalho e ela estava lá contando, e ela e a família têm testemunhado muito sobre Jesus na vida, muito, muito, muito. E quando a gente sentou para conversar, tudo que eu disse para ela foi: tenha calma, tu continua entregando o amor de Jesus em todas essas circunstâncias, pode continuar, está tudo certo, não tem que carregar culpa, não tem que carregar preocupação, porque o amor é sempre a resposta. E se acusarem a gente de algo, que seja de continuar tentando entregar o amor de Deus para as pessoas, porque o amor ele promove paz nas relações. Versículo 15: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a paz de Cristo seja o árbitro, seja o governante, a autoridade, a última palavra. Seja a paz de Cristo aquilo que nos leva a tomar decisões, aquilo que nos controla, aquilo que nos dirige. Nossas ações precisam ter como objetivo a paz da comunidade. E uma coisa importante, tá? E aqui vem um alerta muito grande de fake news, tá? Essa paz de Cristo que está sendo dita aqui, ela é diretamente ligada à paz nas relações entre os irmãos. Por que eu estou dando esse alerta de fake news aqui para vocês? Porque eu já vi muitas pessoas usarem só uma parte desse versículo e dizerem que a paz seja o juiz no meu coração. E a pessoa acha que ela sentir paz no coração dela é o parâmetro para ela tomar decisões na sua vida. Então, vou dar um exemplo. A filha vai lá para o pai e pergunta se pode namorar. E aí o pai ora e diz: não sinto paz em meu coração sobre isso. Gente, o que é isso? É ciúme de pai que está perdendo a princesinha. Não é algo divino que Deus colocou no coração daquela pessoa como que se fosse para tomar a decisão certa ou errada. Mas eu vejo muitas pessoas usando só metade desse versículo e confiando em algo que é totalmente enganoso, que é o nosso coração. O nosso coração não é parâmetro para a tomada de decisão. Uma sensação interna, subjetiva de paz não é confiável como bússola da vontade de Deus. Querem um exemplo disso? Quando a gente faz a vontade de Deus, muitas vezes a gente não sente paz.
E quando a gente desobedece a Deus e peca, muitas vezes a gente sente paz. Exemplo disso para vocês. Jesus está no jardim do Getsêmani, prestes a ser crucificado e morrer pelos nossos pecados. Ele estava em paz? Não. Ele estava chorando profundamente, angustiado, e ele ainda orou dizendo: Senhor, se pudesse ser de outro jeito, tudo bem, mas faz da tua vontade. Alguém aqui tem coragem de dizer que Jesus não estava cumprindo totalmente a vontade de Deus naquele momento? Não tem como. E o segundo exemplo de como a gente sente paz quando a gente peca, é só tu pensar na tua vida. Naquele primeiro momento em que a gente peca, a gente sente paz e alívio. E aí logo depois vem o Espírito Santo e incomoda e diz: tu errou, volta para os pés do Senhor, pede perdão e muda isso na tua vida. Mas naquele primeiro momento, enquanto a gente executa o pecado, normalmente a gente sente alívio e paz. Então tenha um cuidado para não tomar decisões baseado num sentimento totalmente subjetivo. Muitas vezes as pessoas usam esse recurso, né, do sentir paz no coração para decisões que são amorais. Ou seja, elas não são nem certas e nem erradas. Elas não estão nem de acordo com a vontade de Deus e nem em desacordo com a vontade de Deus. Por exemplo, a pessoa vai trocar de emprego e daí ela ora e diz: estou em paz de fazer isso. Nem sempre. Uma mudança de carreira, ainda mais quando a gente tem uma família para cuidar, vai gerar algum tipo de incômodo, vai gerar algum tipo de falta de paz. E trocar de emprego não é nem certo e nem errado. Pode ser certo e pode ser errado. Ou a pessoa, antes de entrar num relacionamento, ela ora achando para ter paz em relação àquilo, principalmente os jovenzinhos, né? Uma das maiores mentiras dos jovens é: vamos orar para ver se a gente deve namorar ou não. Quando duas pessoas decidem orar, elas já estão apaixonadas uma pela outra e elas já decidiram que elas vão namorar. Eu ouvi até hoje um caso de um casalzinho que decidiu que não ia namorar depois de orar. Gente, não é essa paz, não é isso. Deus, ele não vai te dizer namore ou não namore. Deus, ele te deu um cérebro para te pensar. E a gente ora pedindo para Deus sabedoria para tomar as decisões na nossa vida. Devo trocar de carro ou não devo? Mas parece que essa paz que a pessoa sente é uma garantia de que foi a decisão correta. Parece que é uma garantia que a gente não vai ter consequências ruins e que não vai ser difícil caminhar nessa direção, porque afinal foi Deus que quis. E se Deus quis, está tudo certo. É como que se Deus assinasse embaixo das nossas decisões. Não é sobre isso que esse texto fala. Esse texto fala sobre ter paz no nosso coração quando a gente tiver que tomar uma decisão. Ou seja, surgiu alguma dificuldade na igreja. A minha decisão deve ser baseada em promover a paz. Eu tenho um líder, eu tenho um liderado que está gerando um caos ali. A minha decisão precisa ser guiada pela paz na relação com essa pessoa e com a igreja como um todo. Eu preciso tomar uma decisão que promova a paz. É isso que a Bíblia diz quando ela diz que seja a paz o árbitro no coração de vocês. Então eu vou repetir: ora, pede sabedoria e assume a responsabilidade das tuas decisões. Esse texto fala de uma atitude de paz com os outros, que é o contrário que é de uma atitude de amargura, é o contrário de uma atitude de facção, de gerar divisão, de maledicência, de fofoca, de contenda. Gente, fofoca é algo que infelizmente é comum no meio dos crentes e é algo que a gente deveria abolir do nosso meio. E aí eu já falei aqui, né, mas vou repetir, né, tem a fofoca gospel. É quando a pessoa ela não se aguenta, ela quer entregar o segredo de alguém, ela chega e diz: deixa eu compartilhar contigo um motivo de oração. E aí fala algo da vida da outra pessoa. Gente, isso é pecado. Isso é pecado. Falar de outras pessoas, apontando erros de outras pessoas quando elas não estão juntos, é pecado. Gera divisão, gera facção, cria atritos nos relacionamentos. Tu pode tentar achar 1001 explicações de por que fazer isso. Vai continuar sendo algo contrário à vontade de Deus. Por quê? Porque a gente precisa entender que é a paz de Cristo que precisa nos guardar em sintonia uns com os outros. Quando a gente não vive como um só corpo, o que esse texto nos diz, é como que se a gente estivesse batendo em nós mesmos. Eu trouxe uma imagem para mostrar o quanto isso é ridículo. Quando a gente ataca um irmão, quando a gente não promove a paz dentro da igreja, é isso que a gente está fazendo. Porque nós somos um só corpo, onde Cristo é a cabeça. A gente está atacando Jesus, o Criador daquelas pessoas. Quem menospreza o seu irmão, menospreza o seu Criador. Quando eu crio divisão, eu estou atacando em última instância um corpo do qual eu também faço
parte, então as nossas atitudes precisam promover a paz. Normalmente as facções, as divisões acontecem por questões irrelevantes entre os irmãos. Coisas como pontos secundários da teologia que são irrelevantes para uma vida prática com Jesus, ou um conforto próprio leva pessoas a atacarem. Mas uma vez que eu tenho uma vida com Jesus, uma vez que a paz comece a ser o árbitro no meu coração, eu vou começar a viver cheio de gratidão, que é o que o texto diz. Sejam agradecidos. E quanto mais grato eu sou a Deus, mais eu vejo o próprio Deus. Existe um ciclo. Quando eu percebo o agir de Deus, eu agradeço esse agir de Deus, eu glorifico a Deus, mais eu enxergo Deus. E quanto mais eu enxergo a Deus, mais grato eu me torno pelo que Ele está fazendo, porque eu começo a perceber os detalhes da minha vida. Eu começo a perceber aonde Ele está agindo mesmo que eu não vejo. Quer ver mais a Deus? Começa a ser grato por aquilo que tu tem. Começa a ser grato por aquilo que tu já sabe que Ele fez na tua vida. Começando pela tua salvação. E isso vai ser um ciclo sem fim. E cada vez mais tu vai vendo o Senhor. Então, como na prática acontece essa caminhada de paz, de um suportar o outro, de compaixão, de bondade, de perdão? Versículo 16, e esse é o versículo que eu queria te convidar a gravar e a decorar nessa manhã. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruem e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Esse é o ponto central da mensagem de hoje. Resumindo, seja cheio da palavra, fale e ouça sobre a palavra e cante isso com os seus irmãos. Se tu esquecer de tudo que tu ouviu aqui, lembra que a palavra precisa habitar em ti. Tu precisa falar e ouvir sobre a palavra e tu precisa cantar com os teus irmãos sobre isso. A ideia de habitar é a ideia de morar, de fixar residência. E eu fiquei pensando um pouco sobre essa ideia de morar, né? Quando alguém mora em um lugar, aquela pessoa está em casa, ela está no lugar dela. Quando um crente deixa a palavra de Deus habitar na sua vida, a palavra está no lugar dela, no lugar em que ela deveria estar. Além disso, quando eu quero procurar alguém, em última instância, eu penso que eu vou encontrar aquela pessoa na sua casa. Que as pessoas encontrem a palavra de Deus habitando em nós quando vierem procurar algo em nós. Que as pessoas venham procurar a palavra de Deus na casa dela, que é a nossa vida. Lembrando que, em última instância, a palavra é o próprio Senhor Jesus. É aquilo que Ele ensinou, é aquilo que Ele fez e é onde a gente vê completamente quem é o Senhor. Conhecer a palavra é vital para a nossa vida, para cuidar das nossas almas. Ela nos instrui, ela nos guarda dessas heresias, desses problemas que vão se infiltrando na igreja. E a ideia aqui é habite ricamente, habite muito, que a palavra de Deus de fato seja algo que enche os nossos corações e as nossas mentes. Às vezes tu não vai conseguir ler muito, mas medita naquilo que tu te lembra das Escrituras. Estou indo para o trabalho, vai pensando num texto bíblico, deixa isso estar no teu coração, deixa isso estar na tua mente. Quando o texto diz habite ricamente, isso não significa que tu precisa conhecer todas as Escrituras de trás para frente. É bom se tu fizer isso, tá? Mas a ideia é muito mais do que dominar as Escrituras. É muito mais uma ideia de ser dominado pelas Escrituras. É muito mais uma ideia de deixar com que as Escrituras habitem e vivam em nós, do que eu ter um conhecimento intelectual sobre toda a Bíblia. Já conheceu alguém que sabe muito sobre Bíblia? E que quando tu olha para a vida da pessoa, tu não vê nada disso na prática? É triste, né? Já conheceu alguém que sabe pouco da Bíblia, mas aquilo que a pessoa sabe, ela quer viver com todas as forças? É maravilhoso, né? É maravilhoso. Então que isso seja algo que vá crescendo junto, que o conhecimento bíblico vá crescendo junto com o ser dominado pelas Escrituras. Entender a graça, entender o amor de Jesus é o início. Ser transformado por essa palavra é a continuidade, é a consequência. E é assim que Cristo se torna vivo e habita em nós. Que a palavra de Cristo esteja no controle de tudo, que a gente dê espaço a ela nas nossas vidas. Que a mensagem de esperança, de salvação nos encha e transborde. E quando ela começa a transbordar, é quando a gente chega na segunda parte do versículo. Pode botar o versículo de novo, Guto? O texto vai dizer: instruam e aconselhem-se mutuamente. Obrigado. Ensinem e aconselhem. Ajudem outras pessoas a aplicar na própria vida o que a palavra diz.
Quanto mais a palavra habitar em mim, mais ela vai chegar na vida de outras pessoas. Mas um cuidado, tá? Falar sobre a palavra de Deus, falar sobre as Escrituras e falar sobre o que outras pessoas falaram das Escrituras é muito diferente. Então você não pode, como eu falei lá no início, delegar a responsabilidade de conhecer as Escrituras. Vídeos curtos de YouTube e de Instagram não são ferramenta de ensino bíblico. Não são. Normalmente a pessoa ela fala coisas, esses coachings modernos falam coisas totalmente contrárias à palavra. Mas tu ouve isso uma vez, tu ouve duas, tu ouve 10 e tu vai te acostumando com essa ideia e isso começa a parecer bonito. Tem um desses coachings aí dos mais famosos que até tentou ser, talvez fosse presidente ou não, que esse cara fala coisas contrárias à palavra grandemente. E teve um dia que uma senhora confrontou, ele disse, não, mas o que Jesus disse é outra coisa. E ele expõe em vergonha ela no meio de um grupo de pessoas ali, e ele publica isso como que se fosse bonito. Então cuidado para quando tu for falar sobre a palavra, não delegar isso porque outra pessoa entendeu da palavra, do que outra pessoa concluiu daquilo. Fala o texto bíblico em si. Muitas vezes só apresentar o texto bíblico vai ser suficiente para a pessoa. Quantas vezes eu estou orando, eu estou trabalhando e eu penso num texto bíblico e eu mando o versículo para alguém, porque é o Espírito Santo que vai falar no coração daquela pessoa. Eu não preciso nem dizer o que eu quero dizer. O Espírito Santo vai cuidar e vai falar com aquela pessoa. Cuidado para não delegar o teu conhecimento bíblico para outras pessoas. E cuidado para não sair por aí falando para outras pessoas como que se fosse de Deus algo que outra pessoa falou, que normalmente é uma interpretação das Escrituras. Lê a tua Bíblia, seja como um bereano. Ouviu uma mensagem, vai para casa e confere. Vai para casa e confere. Ouviu tudo que eu estou falando aqui, talvez tu discorde de alguma coisa, tudo bem. Vai para a Bíblia e acha argumentos para discordar de mim. E se tu encontrar nas Escrituras argumentos, fica com o que está nas Escrituras. Se tu quiser uma explicação, quiser conversar comigo sobre, estou aberto. E isso vale para qualquer pregador. Mas, em última instância, fique com o que as Escrituras dizem. Deixa a palavra habitar no teu coração. Ah, Felipe, mas eu não consigo ler a Bíblia. Eu sei, tem muita gente que não consegue. Ouça. Vai caminhando para o trabalho, vai de ônibus para o trabalho, faz esteira na academia, bota a Bíblia no fone de ouvido e vai ouvindo. É uma ótima ferramenta. Ah, mas eu não consigo ler muito. Lê aquele versículo que o aplicativo da Bíblia manda todo dia para a gente no celular e medita naquilo durante o dia inteiro. Mas deixa a palavra habitar cada vez mais na tua vida. E então a gente tem o que compartilhar com outras pessoas. Ensinar vai envolver dar instruções, vai envolver dar advertências. Isso tudo tem lugar na igreja local de Cristo. Lembrar e ajudar uma pessoa sobre quem ela é em Cristo, entender a identidade dela, entender o que Jesus quer com ela, entender que o relacionamento dela com Jesus é algo fundamental. Quanto mais transformado eu sou por Cristo, mais eu levo outras pessoas para Cristo, esperando que essas pessoas logo estejam cheias da palavra de Deus e transbordando a palavra de Deus em outras pessoas. A gente precisa ajudar cada um a aplicar na sua vida as palavras de Jesus. Isso é simples, isso é profundo e isso é transformador. É algo que Jesus espera de nós. Mas qual é a primeira coisa que o crente abandona na sua vida devocional com o Senhor? Qual é? Não é ler a Bíblia, tá? Essa normalmente é a segunda. A primeira coisa que a pessoa abandona é a busca por santidade. É a busca por se parecer com Jesus. A segunda coisa que a pessoa abandona é ler as Escrituras, porque cada vez que ela lê as Escrituras, ela é confrontada. A terceira coisa que a pessoa faz é parar de orar. Por isso, quando alguém para de vir na igreja, para de se reunir com os irmãos, essa pessoa já parou de viver como cristão há muito tempo. Ela já deixou de fazer com Jesus o que ela tinha que fazer há muito tempo. A última coisa que uma pessoa para de fazer é vir na igreja, porque ela tem vergonha ainda do que vão pensar, tem o círculo de amizades, ela ainda acha que talvez vir aqui ouvir uma mensagem uma vez por semana vai alimentar ela para a semana toda. Não vai. A gente precisa de Jesus todos os dias da nossa vida, e isso é transformador. Mas essa ideia de instruir e aconselhar, ela é mútua, ela é uma via de mão dupla. Eu ensino, mas eu também aprendo. Quantas vezes alguém chega e diz e fala um texto bíblico para mim e aquilo era o que eu precisava ouvir naquele momento. Assim como eu mando mensagens, às vezes eu recebo mensagens. Assim como eu aconselho e ajudo alguém a aplicar a palavra na prática da sua vida, eu também preciso disso. Não existe super crente.
Não existe super crente. A gente é o tempo todo mestre e aprendiz, ovelha e sacerdote. A gente é cuidado e a gente é cuidador. A gente é amado e a gente também é chamado para amar. A gente fala e a gente ouve. Por isso, aprender e ensinar é algo constante na vida do crente. Eu tenho medo de crente que acha que sabe tudo. Crente que só ensina me dá um medo gigantesco. Gigantesco mesmo. Porque essa pessoa ela já caiu no orgulho de achar que ela compreendeu todo Deus, toda a vida dela e está totalmente independente das outras pessoas. A gente precisa instruir, mas a gente também precisa ser guiado em momentos da nossa vida. Essa é a vida cristã. A gente precisa sempre de um lado e de outro. Por isso, se tu acha que tu não precisa mais aprender, eu quero te dizer, tu precisa. Se tu acha que tu não tem nada para ensinar para alguém, eu quero te dizer, tu tem. Aquilo que tu está vivendo com o Senhor hoje já é algo que precisa chegar nas pessoas ao teu redor. Já é algo que Deus vai usar na vida de outras pessoas do teu lado. E isso com uma sabedoria divina. Não intelectualidade, não experiências ou achismos, mas as palavras que nasceram diretamente no coração do Senhor. Por isso, quando Paulo continua, ele vai falar algo que ajuda a gente a gravar as Escrituras, que é a importância da música na vida cristã. Então ele diz, né? Aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu não vou fazer uma diferenciação entre essas três palavras aqui, vamos resumir, tá? Paulo está dizendo, cantem para Deus, e cantem junto com os seus irmãos. Músicas são ótimas para aprendizagem. Quantas músicas tu conhece de cor? Quantas músicas tu nunca escolheu ouvir e tu sabe de cor? Quantas músicas tu tem vergonha que se alguém puxar tu vai saber continuar cantando? E isso mexe até com o nosso ego muitas vezes, né? Então, quem aqui tem mais ou menos a minha idade, não importa qual seja o seu gosto musical. Se alguém puxar um pagodinho dos anos 90, tu vai entrar no embalo e tu vai saber cantar. Não tem como dizer que não vai. Tu vai saber cantar esse pagodinho, mesmo que tu deteste pagode. A mesma coisa vale para sertanejo dos anos 90. As duplas sertanejas que estavam sempre no Faustão. Ou eles estavam no Faustão ou no Gugu. Só tinha 2 canais na televisão. A gente sabia as músicas, né? Não tinha muito erro em relação a isso. A gente conhece muitas músicas. Músicas são uma ótima forma da gente gravar conhecimento. Na faculdade, em muitos momentos, coisas que eu não conseguia decorar, eu procurava no YouTube uma música sobre aquele assunto. E aí eu conseguia decorar coisas. Então as músicas, elas têm um caráter muito... como eu vou dizer? Não vou dizer caráter, as músicas elas têm um papel fundamental na aprendizagem. A gente aprende muito através das músicas. Então, cantar para o Senhor é uma expressão de gratidão, mas também é uma forma de nós aprendermos. Então, mais uma vez, tá, gente? Cuidado, tá? Cuidado com o que tu tá ouvindo por aí. Porque a música, ela é uma caixinha. Eu coloco todo o conhecimento dentro de uma caixinha. Eu pego todo um assunto e coloco dentro de uma caixinha que fica ali no meu cérebro. Então, quando eu quero todo aquele assunto, eu vou lá e eu busco uma música. E músicas, então, acabam moldando o nosso comportamento. Porque quando eu penso sobre um assunto, eu trago tudo que aquela música me diz. Aristóteles dizia que a música tem efeitos imediatos na alma humana e é a mais moral das artes, porque ela molda a nossa moralidade. Exemplo simples disso, tá? Uma pessoa que ouve funk com baixaria a vida toda vai sim ter um comportamento promíscuo, porque ela ouviu aquilo ali a vida toda, ela foi incentivada por aquilo ali a vida toda. Vai acontecer. E muitas vezes a gente trata como se isso não fosse uma verdade, mas há séculos já se sabe disso. Então nós entendemos verdades, aprendemos coisas e agimos de acordo com as músicas que nós sabemos. E é por isso que Paulo, no capítulo 1, para falar sobre a supremacia de Cristo, escreveu para os irmãos uma música. Quando ele diz cantem, ele já deu até um exemplo do que eles podem cantar. Quando a gente olha para a música, além do ensino, a gente é despertado também para um sentimento de amor, de admiração pelo divino. Enquanto eu estudava essa parte da mensagem, eu estava ouvindo música no meu fone de ouvido. E enquanto eu escrevia essa frase, literalmente, eu estava ouvindo Bob Dylan tocando gaita. Quem já ouviu isso sabe o quanto isso é
lindo. E aí eu parei e eu pensei, disse assim, Senhor, muito obrigado por ter me dado essa experiência prática daquilo que eu estou escrevendo aqui na mensagem agora. Como é bonito, como a gente fica desperto para esse sentimento de um ser transcendental, maior que a gente, maravilhoso, bonito e perfeito, através da arte. Então, um bom termômetro para uma igreja é quanto essa igreja canta com animação. Nós podemos saber muito sobre a vida espiritual e sobre as características das relações entre as pessoas a partir do nosso tempo de adoração comunitária. Eu ouvi uma frase de um estudioso da Bíblia que é o seguinte: quando o canto coletivo se torna um costume negligenciado, isso sempre é sinal de uma vida coletiva decadente em uma igreja. Quando uma igreja não prioriza, não canta junto com animação, com empolgação, isso é um sinal de que a vida espiritual daquela igreja, os relacionamentos daquela igreja estão afundando. Quando a gente canta aqui juntos, é óbvio que é um momento entre a gente e Deus, mas é um momento entre a gente e Deus com os nossos irmãos. Não é para eu fingir que eu estou no meu quarto, sozinho e quieto. Isso também é importante, mas juntos a gente precisa cantar. Quantas músicas a gente cantava e a gente ficava morrendo de vergonha, né? Quem aqui já passou por aquela experiência de ter que olhar para o irmão do lado e cantar Preciosas para mim, querido irmão? Quem ficou morrendo de vergonha com isso? Eu já fiquei. E sabem o quê? Foi muito bom eu ter morrido de vergonha e cantado isso, porque isso fez bem para a minha vida. Eu criei relacionamentos, eu derrubei barreiras, porque eu me obriguei a cantar olhando para o meu irmão. E essa música, ela é direcionada para o irmão. Preciosas para mim, querido irmão. Tu não está cantando para Deus, tu está cantando para a pessoa que está do teu lado. Já pensou em que loucura que é isso? A gente está agradecendo a Deus, a gente sabe que os nossos relacionamentos, a nossa vida como igreja vem de Deus, mas a gente está falando isso para quem está do nosso lado. A gente precisa cantar juntos, a gente precisa animar um ao outro, a gente precisa encorajar um ao outro, a gente precisa viver contagiando através da cantoria. E como gaúcho, tem alguém aqui que não é gaúcho? Muito bem. Poucas pessoas. Mas mesmo vocês que não são gaúchos já passaram por uma experiência de quando alguém puxa o hino do Rio Grande do Sul, né? O que acontece com o gaúcho? Salta a veia no pescoço, muda o vocabulário, né? Eu falo desse jeito, mas quando eu canto o hino do Rio Grande é diferente, né? Foi no 20 de setembro. A gente muda a entonação, a gente muda as palavras. E é algo contagiante. Se alguém puxar, todo mundo vai junto. Que a nossa adoração para Deus seja assim, que a gente cante com empolgação, que a gente cante com ânimo, que a gente cante com alegria, que a gente traga esse encorajamento, essa animação para quem está do nosso lado, essa vontade de cantar para Deus, a partir de como a gente canta para Deus. A forma como a gente se entrega para Deus é algo que as pessoas veem e é algo que contagia. Pensa na beleza das músicas que a gente vê no Antigo Testamento, em todas as Escrituras. Como será que era cantar junto com Davi? Davi, quando está chegando na cidade, ele sai dançando, cantando para o Senhor, é algo empolgante. Quantas músicas bonitas ele escreveu. Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias, de Débora, os salmos que o Davi pregou aqui semana passada. Como aquilo empolga, encoraja, anima a gente. Por isso, me encaminhando para o final, eu queria deixar um caminho, uma direção para a gente seguir nessa vida. Pode colocar aí, Gutinho? Primeiro, a palavra habita em nós. Eu conheço as Escrituras. Uma vez que eu sou cheio disso, isso transborda. E eu ensino e aconselho outras pessoas. Isso tem tudo a ver com o grande mandamento, né? Que o que vai dizer para a gente? Amar a Deus, amar o próximo como a nós mesmos. Quanto mais eu amo e conheço a Deus, mais isso transforma quem eu sou e mais isso vira amor para o meu próximo. Então deixa a palavra habitar no teu coração. Seja transformado por isso, seja transformada por isso. E ensina e aconselha. Mas isso tem que ser contínuo e mútuo. É uma via de mão dupla. Eu continuo ensinando e sendo ensinado. E isso, essas experiências nos levam a cantar para o nosso Deus. A gente canta junto, cheios de gratidão. Mais uma vez, Paulo vai falar sobre gratidão nessa carta. Deixa a palavra habitar em ti. Fale sobre isso, ouça sobre isso e cante sobre isso com os seus irmãos. E tudo isso, resumidamente, é viver como para Jesus o tempo todo, versículo 17. E tudo que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Eu queria trazer o versículo 16 de novo,
e trazer ele na NVI, que foi a versão da Bíblia em que eu decorei ele. Eu acho ela um pouquinho mais simples, e eu queria te aconselhar a decorar esse versículo essa semana. Se é para a palavra habitar no nosso coração, que de fato seja algo que habite também no teu coração. Pode colocar, Guto, o próximo versículo? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Que esse seja um versículo que habite no teu coração e na tua mente. Que ele transforme a tua vida. Que ele seja usado na tua vida para te aconselhar pessoas. Quer uma aplicação prática? A pessoa está lá perdida sobre o que ela deve fazer na vida dela. Diz para ela, olha, conhece o Senhor, deixa o Senhor morar no teu coração, lê a Bíblia. Tu acabou de pegar aquilo que o Senhor falou contigo e levou para outra pessoa. Tem alguém que está desanimado, diz, olha, a gente precisa aconselhar mutuamente, vamos cantar lá na igreja. E essas experiências de canto são maravilhosas. Quantas vezes, quem já passou por isso, sabe o quanto é maravilhoso. Quantas vezes a gente está num grupo de amigos, a gente está lá conversando, alguém puxa o violão e começa a cantar para Jesus. Meia-noite, 1h na casa de alguém. Quando eu era jovenzinho e solteiro, isso era maravilhoso. Hoje em dia é irreal, né, gente? Hoje em dia passou das 10, eu já não presto mais para nada, né? Mas como era maravilhoso aquele tempo que a gente ficava cantando para Deus. As minhas experiências mais profundas com o Senhor em adoração foram dessa maneira. Em acampamento, quando a gente ficava sentado na frente do quarto conversando sobre o que Jesus tinha feito na vida de cada um, e alguém puxava o violão e a gente começava a adorar, e um ora pelo outro. Isso é maravilhoso, isso é ser igreja. Esse é o segredo, é simples e é profundo. Não tem invenção de roda, não tem novidade. É só uma volta para o básico do que a gente sempre ouviu com o Senhor. Então, resumindo ainda mais, todo o ponto central da mensagem de hoje é o seguinte: habite, fale e cante. Que a palavra habite em você, que você fale e ouça sobre a palavra e que você cante sobre a palavra com as pessoas. Se tu lembrar dessas 3 palavras, eu creio que a tua vida com o Senhor, a tua vida comunitária com Jesus, vai passar por experiências maravilhosas, por transformação e por um poder inigualável. Medita na palavra. Começa falando sobre a palavra na tua casa. Começa conversando com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus amigos. Seja intencional, uma palavra que o Josi gosta muito, né? Nos teus relacionamentos. Quando a gente se reúne, a gente conversa sobre tantas coisas. Não deixa a palavra de Deus de fora. Traz ela para junto. Diz, nossa, essa semana eu li tal coisa, essa semana eu fiz um devocional que foi muito bom nessa direção. E eu queria trazer algumas oportunidades sobre isso para a tua vida. Primeira delas. Talvez tudo que eu falei aqui está mexendo contigo na parte do perdão, alguma ferida que tu tem com uma igreja, com uma pessoa, ou algum medo que tu tem por algo que tu fez. Se você precisa de ajuda, a gente está aqui para te ajudar. Tem nessas capinhas amarelas, laranjas, douradas aí na tua frente, eu não sei qual que é essa cor exatamente, depois alguém pode me ajudar com isso, um cartão compridinho. Se tu precisa que alguém caminhe contigo para te ajudar nesse ponto, é só escrever ali, gostaria de um atendimento pastoral. É só entregar depois lá no Crescer Mais, agora para a Adri, e algum dos pastores vai entrar em contato contigo para a gente conversar. Além disso, se tu quer conhecer mais a palavra de Deus, a gente está lendo a Bíblia toda esse ano com um grupo de pessoas aqui da comunhão. E nessa sexta-feira a gente entrou no Novo Testamento. Então se tu pensou, esse ano já foi, esse ano não dá mais tempo, ainda dá tempo de tu ler o Novo Testamento. Nós estamos lendo 4 capítulos da Bíblia por dia, começamos nessa sexta em Mateus. Pega lá, acompanha, se quiser entrar, pode colocar ali no cartãozinho. Quer entrar no grupo da leitura bíblica, eu vou te adicionar lá, eu respondo perguntas quando colocam, às vezes eu coloco um resumo de um livro bíblico, é bem interessante e é algo principalmente para a gente lembrar que tem outras pessoas conhecendo as Escrituras com a gente. Além disso, existe mais uma possibilidade. Nas quartas-feiras de noite, nós temos a Escola Bíblica da Comunhão. A Escola Bíblica da Comunhão é um curso de teologia que passa por pontos fundamentais da fé, mas que é sempre muito prático, muito aplicado à nossa vida. Então esse semestre a gente está estudando Deus e os seres celestiais, nós já vimos sobre a existência de Deus, agora a gente vai entrar na parte sobre quais são as características, os atributos do Senhor, e é sempre bem interessante.
das 8 às 9, quarta-feira, via Google Meet. Quer participar? Escreve ali, eu mando o link para ti também. E a última oportunidade é, Felipe, legal, mas estou chegando muito cru ainda, não sei nada sobre ler a Bíblia, nem sei o que é o Novo Testamento. Que bom que tu está aqui com a gente, tu está no lugar certo. E fazer perguntas sobre as Escrituras e conhecer a Bíblia é uma das coisas que mais me dá alegria de poder ajudar pessoas nessa caminhada. E nós temos um grupo que vai começar não nessa quinta, na próxima quinta, que passa desde os passos iniciais da fé. Por que a gente está falando de salvação? Quem é Jesus? Quem é Deus Pai? Como as pessoas entendem o pecado? Como o pecado entrou na nossa história? Como ler a Bíblia? Vai começar não nessa quinta, na próxima quinta, das 19h30 até as 20h30, vai ir por algumas semanas. Ficou com dúvida? Não entendeu alguma coisa que eu falei? Me procura aqui no final do culto, eu vou estar aqui na frente ou ali atrás, eu posso explicar melhor, posso te ajudar a encontrar essas respostas. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor enquanto a gente ora, e hoje a gente vai terminar um pouquinho diferente, porque a palavra nos incentivava a cantar junto. Nós vamos cantar uma música que é justamente a música que eu falei que muitas vezes eu fiquei com vergonha. Mas tu não vai precisar só cantar olhando para a pessoa do teu lado. Eu queria trazer algo que a gente não vive desde antes da pandemia, que é tão bom. Acho que a gente fez isso uma vez só depois da pandemia do Covid, que é tu sair do teu lugar e tu abraçar pelo menos 5 pessoas que estão aqui, se tu não conhece, te apresentar, mas é de fato cantar essa música vivendo essa expressão coletiva de fé. Vamos orar antes de cantar? Vamos orar para que alguns aí tenham coragem e vençam a vergonha também. Paizão, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado, Deus, por ter nos amado e ter nos transformado. Senhor, que a tua palavra habite em nós, que cada vez mais ela inunde o nosso coração e a nossa mente, que cada vez mais a gente fale, Senhor, sobre a tua palavra, que cada vez mais a gente queira ouvir sobre a tua palavra, que cada vez mais, Senhor Jesus, a gente queira ouvir sobre o que tu tem feito na vida dos nossos irmãos, Deus, que cada vez mais, Deus, a gente fale o que tu tem feito na nossa vida para aqueles que nos cercam. A gente quer ser, Senhor, inundado, Senhor, transformado pela tua presença em nós. E uma vez que isso aconteça, Senhor, a gente quer poder aconselhar, quer poder ensinar pessoas que também vão nos ensinar e que também vão nos aconselhar. Muito obrigado por esse teu plano maravilhoso chamado igreja, que a gente aprenda a viver profundamente uns aos outros, Deus, não independentes, Deus, e não dependentes, mas que a gente aprenda a ter uma relação onde a gente é ovelha e sacerdote, aonde a gente é ministrado e onde a gente ministra, e que isso nos leve, Senhor, a uma gratidão tão grande diante de Ti, Senhor, que a gente tenha sempre vontade de cantar com os nossos irmãos, Deus, que a gente tenha sempre vontade de passar tempo com os nossos irmãos falando sobre a Tua palavra e juntos, unidos, alegres, animados, cantarmos a Ti. É no Teu nome que nós oramos, te pedindo que Tu faça isso nas nossas vidas, Senhor. Amém. Aproveita essa música então para abraçar algumas pessoas, para desejar bênçãos, para te apresentar, que o Senhor use cada um de vocês e que o Senhor ministre a cada um de vocês. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Sem qualquer falha.
ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? Vamos cantar a última para a celebração? Tu és bom, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Pai. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, Ele é bom. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom.
todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, Por tudo que és, por tudo que és, Deus é bom. Amém? Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus.